Olá pessoal, bom, não sei se vamos ajustar aqui a câmera. Tati, que bom que você chegou aí. Me dá um okzinho, vê se o som tá bom agora. Me manda um joinha se tá tudo ok. Boa noite, Tati. Delícia. Bom, vou esperar um pouquinho. Vamos. Tá tudo certo, Tati? O som? Está dando para me ouvir bem? A iluminação tá boa? Ah, eu também amo. Obrigada pelo convite, Tati. Mais uma vez estamos encerrando 2018, né? Muita alegria. Estamos encerrando 2018 com muita alegria, né? Muitas conquistas, muitas vitórias, muitas lutas também, mas glória a Deus por tudo, né? Porque através das lutas é que a gente consegue as vitórias, né? Então, estou muito feliz por estar aqui mais uma vez com vocês, do Mães com Fé, né? Esse trabalho lindo que a Tati e a Adriana realizam. Quero agradecer mais uma vez, obrigada, né? Obrigada pelo convite e eu espero contribuir aqui com cada um de vocês nesse momento. Eu vou dar uns minutinhos, né, para ver o pessoal que está chegando. Eu espero contribuir. Hoje nós vamos falar de algo que todo mundo tem, todo mundo parece que precisa de um pouco mais, mas hoje eu estudando, né, lendo algumas coisas a respeito de tempo, hoje nós vamos aprender com aquele que realmente entende de tempo. Uau! Aquele que realmente é eterno e entende muito bem de tempo. E ele nos dá grandes lições, né, para como administrar o nosso tempo. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Bom, enquanto o pessoal vai chegando, né, a gente vamos dando início. A Tati me convidou para a gente falar, esse mês de dezembro é um mês especial, né, que ela convidou grandes mulheres aí para falar aqui no Mães com Fé, estar contribuindo com a vida de cada um de vocês. E eu louvo muito a Deus por ela também, né, confiar em mim e ter também me convidado para participar deste momento muito especial, né, que é fechando 2018, né, assim com chave de ouro, né, fechar 2018, podendo agradecer muito a Deus por tudo que Ele fez, né, e poder falar de algo que a gente precisa sempre. Ela me chamou para nós falarmos sobre administração de tempo. E eu confesso que esse tema tem sido um tema assim que eu venho buscando arduamente, né? Assim como talvez você também. Então 2018 para mim foi um ano de grandes desafios. 2019 será um ano maior ainda, de grandes desafios, de projetos, de sonhos a se realizarem. E eu tenho aprendido que eu necessito ser uma boa mordoma do meu tempo, né? Tempo é algo muito precioso, que se nós não zelarmos por ele, se nós não cuidarmos dele, ele simplesmente passa e o tempo não volta mais, né? Então, o tempo é algo realmente que nós precisamos saber administrar. E eu quero administrar esses 30 minutos que eu tenho aqui, entregando para vocês, contribuindo com a vida de vocês, com algo muito especial, né? Que quando eu fui me aprofundar sobre isso, eu aprendi muito, né? Com aquele que realmente entende de tempo. E vocês vão entender.
Bom, existe 2 tempos. O tempo Kairos, que esse, na verdade, eu não vou nem me atrever a falar sobre ele, porque este é o tempo que nós falamos que é o tempo de Deus, né? Que as coisas que acontecem no tempo de Deus. E o que é lindo? Deus é eterno. Ele tem todo o tempo do mundo para ele, né? E mesmo assim, ele tem o tempo para todas as coisas. Olha que coisa linda, né? Quando a gente para pensar nisso. Mesmo assim, ele administra o tempo, não é porque ele tem todo o tempo do mundo que simplesmente ele procrastina, como muitos de nós, né? Enfim, mas o importante é nós entendermos que Deus tem um tempo para todas as coisas e este tempo dele é eterno. Então, nesse tempo nós não temos domínio, neste tempo nós não temos controle, porque é o tempo de Deus, ok? Então, Kairos. Vamos deixar ele de lado, que não nos pertence, pertence a Deus. O outro que eu quero falar é o tempo Cronos, que realmente é o tempo que cabe a nós, né? Que é o tempo que nós temos no nosso relógio, 24 horas no dia, 7 dias por semana, 30 ou 31 dias no mês, enfim, é o tempo que nós temos, né? E assim, né? Que temos o controle sobre ele, temos o domínio sobre eles, porque eu estou viva agora, daqui a pouco não sei mais, então, né? Mas é no sentido de planejamento, de metas, de objetivos, de sonho, embora eu não sei até quando eu vou viver, né? Mas Deus me dá esse prazer, essa alegria de sonhar e de poder realizar. Só que para isso, nós precisamos entender alguns pontos, alguns princípios, para que entre na nossa mente e no nosso coração. É muito importante entendermos alguns princípios desse nosso tempo, desse tempo Cronos, né? Que são as 24 horas do dia que a gente tem. E eu fiquei assim maravilhada quando eu comecei, eu falei, por onde eu começo? Eu queria falar algo, mas que realmente viesse como princípio, que alcançasse a nossa mente e o nosso coração, alcançar a mente para poder descer no coração. Porque às vezes a gente fala de administração, fala de planejamentos, fala de metas, fala de objetivos, tal, mas falar é muito fácil. Né? Falar todo mundo fala, e todo mundo compra uma agenda, aposto que você já deve ter a sua, e como eu já tive várias agendas e ela passou o ano inteiro em branco, algumas páginas apenas preenchidas, até de fato eu entender que eu preciso administrar meu tempo e eu preciso ter sabedoria nessa administração de tempo. Então o que acontece? Eu fui buscar com quem realmente entende tempo, e quem é esse, né? É o nosso eterno Deus, ele é eterno, então quem melhor do que ele para entender de tempo e administração de tempo? Como eu já disse, né, ele sendo eterno, ele, né, fez as coisas no seu devido tempo e ainda faz no devido tempo. E por que nós, meros mortais, não vamos seguir os seus passos, não é verdade? Então, assim, qual é o primeiro princípio? Né? Eu vou acelerar um pouquinho porque eu quero entregar um pouco mais para vocês, né? Eu quero contribuir um pouco mais com a vida de vocês e para isso eu preciso ter o controle do tempo, relógio. Então vamos lá. O primeiro princípio, para onde eu fui? Eu fui para Gênesis 1, certo? Gênesis 1, o que tem lá em Gênesis 1? Não sei se você conhece, já ouviu a história da criação, né? Se você acredita ou não, mas acreditando ou não, nós temos ali algo fantástico. A criação. Deus, o Eterno, criando o mundo. E qual é a primeira coisa que eu aprendo ali? A primeira coisa que eu aprendo ali é que primeiro ele viu que era tudo sem forma, vazia, estava um caos, uma bagunça só vida às vezes está assim? Uma bagunça só? O seu dia começa assim, daquele jeito, tumultuado, e você não sabe por onde começar. Respira fundo e traga luz. Isso, ilumina aí as suas ideias, ilumina o seu dia. Como que é que eu faço isso? Traga luz para o seu dia, trazendo planejamento, trazendo logística, trazendo organização, tá? Então, primeira coisa, quando você coloca luz sobre a sua vida, sobre as coisas que você tem que fazer, o que você tem que saber? Que para administrar o tempo, você primeiro precisa saber o que você vai fazer com o seu tempo. A maioria de nós nos perdemos porque a gente simplesmente acorda, imagina, sabe que tem um monte de coisa para fazer, mas na verdade não sabe, porque não sabe nem por onde começar. Então, traz luz para isso. Então, como é que você pode trazer luz para isso? Coloca no papel um dia antes. Amanhã eu tenho que ir no banco, amanhã eu tenho consulta médica, amanhã eu preciso ir ao mercado, amanhã meu chefe pediu tal coisa, eu preciso entregar tal coisa para ele.
Então, assim, traga luz dessa maneira, olhando, coloca ali no papel para você visualizar, tá? Tudo que você tem que fazer no seu dia ou então já para sua semana, ok? Então a primeira coisa que eu aprendo com Deus é que ele falou, haja luz. Então iluminou o caos e ele conseguiu ver tudo que estava desorganizado, certo? Princípio 1, então, luz. Traga luz para o seu tempo, no seu dia. Entenda, enxergue o que você precisa fazer. Como eu te falei, para você administrar o seu tempo, você precisa saber o que vai fazer com ele. Então, especifique o que você tem que fazer com o seu tempo. Ir ao mercado, ir à consulta, especifique, ok? Segundo princípio que eu aprendi foi a logística de Deus. Uau, que coisa linda! Deus não simplesmente saiu criando as coisas assim à toa. Ele não criou o homem no meio daquele caos, né? Ele não colocou o homem lá e a mulher já no meio daquela bagunça toda. Não. Ele começou organizando, certo? Ele fez uma logística. Ele sabia o que ele ia fazer na semana inteira. Então ele fez uma logística. Primeiro eu preciso fazer isso. Na segunda eu faço isso, na terça eu faço isso, porque o que eu fiz na segunda já vai contribuir com o que eu tenho que fazer na terça e já vai encaixar ali, já vai estar pronto. Vocês estão entendendo? Então, é logística. Então, a segunda coisa que eu aprendo com Deus eterno, não limitado como eu, né? Mas eterno e que ainda assim ele tem o tempo para todas as coisas, grife isso, tá? É a logística. Meu marido me ensina muito sobre logística, né? Esse ano, 2018, ele pegou um pouco menos no meu pé, mas nos anos anteriores, ai meu Deus, para mim entender esse negócio de logística, ele falava, pelo amor de Deus, se você já vai ali no Cambuci, então já resolve tudo que você tem que resolver por ali, porque você ganha tempo, gasolina, dinheiro, enfim, né? Na logística dele realmente é isso. Então, e às vezes ele ficava bravo comigo quando eu ia, e depois eu falei, meu Deus, eu esqueci de fazer tal coisa, e era lá naquele mesmo lugar, naquela mesma região. Aí toca eu voltar para lá. Então, logística, gente, é outro princípio que precisa entrar no nosso coração. Eu falo porque é algo que eu tenho aprendido, é uma jornada, é uma caminhada, tá? Então, vem comigo porque eu estou caminhando também. E logística é essencial para que a gente consiga administrar o tempo, não só de administrar, de ter o controle do tempo, mas de você viver o tempo. Porque a minha intenção nessa live de hoje não é só trazer esses princípios apenas por trazer, mas trazer para que possamos experimentar a vida hoje, o presente. Presente, já fala, é um presente de Deus a vida hoje, né? Porque às vezes a gente vive tanto do passado, das preocupações, né, do que não deu certo, e isso só traz tristeza. Na verdade, o passado só tem que trazer experiência. Ou então vive só do futuro, dos projetos, que eu quero fazer isso, fazer aquilo, e isso só traz ansiedade. E aí o seu hoje você não vive, você não desfruta. Então, primeiro princípio, luz, traga luz, entenda que para você administrar o tempo, você precisa saber o que você vai fazer com ele. Anote isso daí, tá bom? Para administrar o tempo, você precisa saber o que vai fazer com ele. Segundo princípio, logística. Deus nos ensinou a logística quando ele começou, teve dia. Isso eu vou falar no próximo tópico, mas ele só organizou. Porque a água já estava lá, já existia, né? Então fala que ele fez a separação. Ele não criou nada, ele só organizou. Tem dia na vida da gente que a gente só precisa organizar. Respira fundo, olha para, né, para sua vida, olha para sua família, olha para o seu dia, tá? Eu sei que de repente, se eu organizar isso, já melhora o ambiente em casa. Se eu organizar as roupas para passar, né? Se eu organizar, enfim, qualquer coisa, organize. Tire aquele dia da semana para organizar apenas. Isso já vai trazer alívio para você, certo? O terceiro tópico, princípio, tá? Que eu acho também muito importante para nós, é o que eu aprendo também com Deus. Gente, ele sendo Deus todo-poderoso, ele poderia simplesmente criar o mundo todo num dia só. Podia ou não podia? Podia, né? Ele poderia ter feito isso, ter criado tudo num dia só. E aí quando eu vejo que ele, sendo todo-poderoso, o eterno, ele simplesmente separou duas, teve dia que ele fez só 2 coisas, teve dia que ele fez 3. Assim, ele separou o que ele ia fazer no dia. E ele não fez tudo de uma vez. O que eu aprendo com isso? Que eu tenho,
Então eu não preciso fazer tudo num dia só. Não preciso fazer tudo num dia só. Eu divido minhas tarefas por dia. E uma coisa assim que eu tenho ensinado minhas coaches, que realmente, e eu tenho ouvido delas, né, que realmente tem ajudado muito nessa questão de planejamento, acorda, certo? Fez lá a sua tarefa, de preferência um dia antes. Eu já falei em outras lives aqui, né, de planejamento, de metas, mas acorda, então faça essa listinha do que você precisa fazer, poucas tarefas naquele dia, não queira colocar 20 coisas para fazer naquele dia, tá? Digamos que você coloca 5 tarefas. Dessas 5, 3 são primordiais, certo? Essas 2 aqui nem tanto. Se eu não fizer, beleza, eu consigo resolver amanhã. Mas você vai se esforçar para realizar as 5. Mas das 5, se você realizar as 3, gente, é uma sensação maravilhosa no final do dia. Porque você fica com aquela sensação de dever cumprido. Poxa, eu consegui realizar o que eu tinha que fazer hoje, certo? Então isso é maravilhoso. A pior coisa que tem é quando você tem as 5 tarefas, 3 são primordiais e essas 2 aqui nem tanto. Aí você começa por essa. Aí você já se enrosca nessa, aí aconteceu, seu filho ficou doente, aí você já se enrolou toda. Olá, Nancy, seja bem-vinda, tudo bem? E aí você começa com aquela que não tinha tanta importância, e você já se enrolou toda, e aí você fez a outra também que não tinha importância, aí acabou o dia, você vai deitar, você tá exausto, você fala, meu Deus do céu, eu tô tão cansada, e eu tô com a sensação de que eu não fiz nada. Sabe o que é essa sensação de não fazer nada? É porque você não fez o que era primordial, o que era importante fazer, o que era prioridade fazer. Então, quando a gente consegue fazer as prioridades, quando você estabelece lá na sua logística, né, de fazer as prioridades e poucas tarefas ao dia, como Deus nos ensinou, Ele fez isso. Cada dia da semana Ele fez poucas coisas. É lógico que depois, apenas com a palavra, né, várias coisas foram criadas, mas teve uma ordem. Quando Ele criou os vegetais, as árvores, os frutos, naquele dia foi só isso. Quando ele com a palavra criou os animais, né, os répteis, naquele dia foi isso. Entende? Então, é nesse sentido que eu digo. Então, tenha poucas tarefas primordiais e procure realizar essas que são prioritárias, ok? Você vai ver que no final do dia, você vai estar com uma sensação de ai, que gostoso, fiz o que eu tinha que fazer, tá? Então, vamos recapitular. Primeiro princípio, luz, traga luz aí para o seu tempo, né? Para você saber o que você administrar o seu tempo, você precisa saber o que vai fazer com ele. Então, classifique aí as suas tarefas. Segundo princípio, logística, crie uma logística, porque isso faz com que a gente aproveite melhor o tempo. Eu não quero usar as palavras aqui, tipo, ganhar tempo, isso aqui, que dá a sensação de correria, de pressão, de eu tenho que fazer. Não, gente, a ideia aqui é justamente tirar isso fora. Tirar esse peso de, sabe, a palavra disciplina muitas vezes traz um peso para a maioria das pessoas, porque disciplina a gente já lembra de quando é criança que era disciplinado, né? Já doía muitas vezes, ou castigo, ou a chinelada, a vara. Então parece que a palavra disciplina já traz um peso. Então comece a associar a palavra disciplina a algo prazeroso. Sabe aquela coisa de você ter que fazer isso, aí você, veja a diferença. Eu vou fazer os 2 sentidos, o sentido que eu trago peso para a palavra e o sentido que eu trago alívio, tá? Então, primeiro eu vou trazer peso. Meu Deus, eu preciso fazer isso agora, mas se eu não fizer agora, eu quero tanto, eu tinha que fazer outra coisa pôr na frente, eu queria primeiro, sabe? Eu queria primeiro ir no mercado, mas isso aqui eu tinha que fazer primeiro. Ai, mas que saco, eu vou ter que fazer isso aqui primeiro, quer saber? Não vou fazer não. Ou então você até faz, mas você faz, eu não queria fazer isso agora. Essa sensação de não querer fazer na hora que a gente quer, isso traz um peso pra gente. E é isso que precisamos trabalhar. Esse é um princípio que a gente precisa trabalhar, é algo dentro de nós, é de dentro para fora. Então, agora fazendo diferente. Poxa, eu tinha que fazer isso daqui, mas eu queria tanto ir no mercado primeiro, mas quer saber? Eu vou fazer isso logo, porque eu vou ter que fazer. Não tem outro jeito, eu vou ter que fazer. Então já faço, já tiro da frente, já vou ficar livre. E aí vou poder ir no mercado e vou ganhar mais tempo. Vira a diferença? Então, é trabalhar aqui, a mente, para você poder
não trazer peso à palavra disciplina, porque disciplina é muito importante na administração do tempo, certo? A outra coisa é descanse. Gente, Deus eterno, todo-poderoso, ele descansou no 7º dia. Ele usou o tempo dele para descansar. Que maravilha! E muitas vezes nós, principalmente nós mulheres, nós não fazemos isso. Nós trabalhamos, as que trabalham fora, e à noite faz alguma coisa, e fim de semana, que é sábado, domingo, lavar, passar, cozinhar, organizar, deixar ajeitado para a semana. E não tiram tempo para si, para descansar. Então eu aprendo que descansar também tem que fazer parte do nosso tempo, da nossa prioridade de tempo. Eu sei que isso muitas vezes não é fácil para muitas, para alguns tem facilidade, outros já não conseguem ficar parados, sempre tem que estar na ativa, né, fazendo alguma coisa. Mas o descanso também é priorizar o seu tempo. Então priorize um tempo para descansar, ok? Quis trazer primeiro essa parte para vocês, tenho aqui mais uns 10 minutinhos, para a gente entender essa questão de administração de tempo. Não apenas ter conhecimento, mas compreender e realmente praticar, tá? Então, aquela coisa de que a gente entende, o conhecimento entra e ele se transforma em sabedoria quando eu pratico, ok? E na prática, como que é isso, gente? Então, vamos lá, em 10 minutos, vamos ver se eu consigo passar um pouco da prática para vocês. Quantas horas tem o nosso relógio, né? O nosso dia? 24 horas. Vamos dividir isso em 3. Esse primeiro exemplo eu vou fazer para aquelas que trabalham fora, né? Para o pessoal que trabalha fora. Então, dividido em 3 vai ser o quê? 8. 8 horas para dormir, sono, né? Que dizem que é o recomendado. 8 horas de sono, 8 horas de trabalho, quem trabalha fora. E o que nos resta? 8 horas, certo? Então, das 24 horas que nós temos, rotineiramente, nós já temos 8 para dormir e 8 para trabalhar. Lembrando que eu estou falando para os que trabalham fora, e isso serve também para os que trabalham em casa, porque para quem trabalha em casa, o maior vilão, tá? O maior vilão é realmente essa questão de não administrar o tempo, porque você não tem horário para começar, não tem horário para terminar, não faz hora de almoço, e enfim, né? Se enrola todinho em casa porque você não administra o seu tempo trabalhando em casa. Então é muito importante. Mas vamos voltar aí para essas 8 horas, tá? 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar. O que vamos fazer com as 8 horas? Eu tentei escrever aqui, né? E vou falar rapidinho para vocês. 1 hora, tá? Vai anotando aí quantas horas já vão para cada coisa que eu vou dizer aqui. 1 hora para você se arrumar, certo? Então você vai trabalhar, você trabalha de manhã, você levanta. O ideal é você levantar 1 hora mais cedo, né? Não levante já atrasado, fica pondo lá procrastinando o relógio, lá ele apita e você, adiar. Então, viva esse momento do despertar, mas viva, sinta o seu corpo acordar. Espreguiça, a gente precisava aprender com os animais. Você tem um cachorrinho, tem um gatinho? Você vê quantas vezes no dia ele dá uma espreguiçada? Isso é saudável. Então, levante, acorde, permita o seu corpo acordar. Porque às vezes a gente já acorda, a mente já, né, desperta com o relógio, está atrasado, já sai, aquela coisa automática, já sai correndo atrasado, pega a bolsa, mal toma café, enfim. Então, o ideal, 1 hora antes, levante, faça o seu devocional, tenha o seu momento de meditação, sabe? Sinta o seu corpo acordar, tome o seu café e aí sim vai trabalhar. 1 hora. 2 horas eu coloquei de locomoção. Às vezes, quem mora em São Paulo principalmente, é um trânsito danado. Então, eu joguei 1 hora mais ou menos ida, 1 hora volta. Então, 2 horas por dia, você já gasta aí, você já investe isso no trânsito, na locomoção. Você vai de carro, ou de ônibus, metrô, enfim. Então, já foram 3 horas, certo? 1 hora para acordar, se arrumar e tal. 2 horas de locomoção, sobraram quantos? 5 horas. Ok. 1 hora de almoço. Geralmente, as pessoas fazem 1 hora de almoço, certo? Depois dessa 1 hora de almoço, então você chega em casa, né? Não sei que horas você entra no serviço, que horas você sai, mas nós estamos calculando aqui essas 8 horas de trabalho. Então, 1 hora que você chega em casa, o que você faz? Tire aí pelo menos de 1h30, né? Que é a hora mais ou menos que se você tem filho, você passa, pega na escolinha, ou se você tem empregada, já chega em casa, tá tudo pronto, ou às vezes não, né? Como é o meu caso. Então, a gente vê o que tem que fazer. Então, divida essas horas, tá? Então, 1h30, coloca aí
para organização, né? De você chegar, preparar uma janta, organizar a casa, pôr uma roupa para lavar, né? Eu estou chutando 1h30 assim, mas para ser bem justo, né? E você fazendo realmente sem corpo mole, né? Vamos dizer assim, de realmente determinada a chegar a fazer isso e ter uma hora com seu filho, ter uma hora com seu marido, ter uma hora com a família, tá? Então vamos por 2h30 entre jantar, entre preparar, entre organizar, enfim, 2h30. Então, quantas horas já foram? 1 hora para se arrumar, 2 de locomoção, 1 hora de almoço, já foram 4 horas. E essas 2h30 à noite, quando você chega de organização, de dar banho no filho, de pôr para jantar, enfim, certo? Então, foram 5h30, é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6h30. 6. O que te falta? 1h30. Oh. Essa 1h30, meia horinha, 30 minutos, você vai tirar para você tomar seu banho, né? Aí, gente, eu não estou colocando o horário que você vai fazer cada coisa, eu estou colocando o tempo que você vai fazer cada coisa, ok? Aí você tira aí esses 30 minutos para você relaxar, você vai tomar o seu banho, aí você aproveita esses 30 minutos, faz uma limpeza de pele, né? Hidrata o cabelo, enfim, 30 minutos para você, certo? Aí o que sobrou? 1 hora. Sobrou 1 hora. O que você vai fazer com essa 1 hora que sobrou? Aqui vem a minha dica importante, tá? Tudo isso que eu te falei anteriormente é uma rotina. Isso você vai viver basicamente, infelizmente até, muitos vivem isso no automático, né? De acordar e almoçar e trabalhar, ok. Então, essa 1 hora que você tem todos os dias que é para você vai nessa 1 hora dividir na semana, 1 hora, um dia eu vou usar como essa 1 hora? Eu vou usar fazendo uma leitura, certo? Eu vou usar fazendo exercício na terça-feira. Na quarta, eu uso essa 1 hora para escrever, né? Se você toca um instrumento, pega o seu instrumento e toca o instrumento. Mas aproveite essa 1 hora para você se sentir, para você viver, para você, sabe, experimentar a vida, não ser aquela coisa do automático. Então vai ter aquela 1 hora que você vai tirar de cinema com os filhos em casa, fazer uma sessão cineminha, né, com o marido, assistir uma série. Eu acho que série é algo assim que, meu Deus, né, 40 minutos no episódio, se você engata no outro, aí já, né, já passa o tempo. Mas o que eu estou trazendo para vocês? A possibilidade de vocês entenderem que o tempo é precioso. E que o mais importante não é você apenas sobreviver, ir sobrevivendo às suas horas, mas sim desfrutar do presente, do hoje. Então, quando você estiver ali lavando a sua louça, naquela 1h30 que você chegou em casa, desfrute, esteja ali de presente de corpo e alma. Lave a sua louça sentindo que você está ali lavando, lave com prazer, né? Tá fazendo a comida, saboreie, experimente os temperos, sinta a vida. Tá acordando de manhã, se você fizer isso para acordar 1 hora mais cedo, para não ter que sair na correria, você vai sentir o seu corpo despertar. Respire fundo, sinta a vida. Você já percebeu que a gente tem poucas lembranças recentes? E é justamente por isso, porque a gente não dá atenção ao que estamos vivendo no presente. Então acaba sendo tudo no automático, então você fala, meu Deus, o que eu comi ontem? O que eu fiz ontem mesmo? Você não lembra, porque você não esteve presente de corpo e alma. Então, o que eu aprendo com tudo isso, né? Vendo a criação de Deus, como Deus se organizou na semana, e com certeza ele desfrutava, cada dia ele olhava, tá bom, sabe? Ele criou, tá bom. No final, quando ele criou, né, toda a humanidade, ele falou, tá muito bom. Então ele desfrutava dos dias dele, como ainda desfruta. Mas como eu trouxe a criação para a gente aprender com quem entende de tempo, porque ele é eterno, então eu quis trazer essa aplicação para as nossas vidas. E descanse, né? Eu não sei qual é o dia da semana que você tira para descansar, mas descanse. Nesse dia de descanso, realmente tire para descansar com você, com a família, curtir um lazer, né? Isso é aproveitar o tempo da vida que Deus nos deu. Nós não sabemos até quando estaremos aqui. Muitos não estão vendo 2018 finalizar.
né? Muitos talvez não vão ver 2019 começar. Então, quando nós temos o privilégio da vida, do despertar, do acordar, nós temos que agradecer. Então, aproveite sua primeira hora do dia para ser grato. Agradeça a Deus, né? Deus, obrigado por mais um dia de vida. O que eu posso fazer no dia de hoje? Como é que eu posso viver o dia de hoje? Como eu posso aproveitar o tempo, o meu tempo hoje? Que, como eu disse, o passado é para experiências. O futuro são estratégias. Eu tenho muitos projetos para 2019, mas se a minha cabeça ficar ocupada só dos projetos, gente, eu não vou viver hoje, eu não vou desfrutar desse momento que eu estou aqui com vocês. Eu estou curtindo isso daqui, porque eu estou presente de corpo e alma. Eu vou ter lembrança disso daqui. Vocês estão entendendo? Então, assim, gente, é isso que eu quis deixar para vocês. Eu espero que seja muito proveitoso. Eu tinha aqui outras dicas, mas o meu horário aqui já avançou um pouquinho. Mas sobre as férias, eu só vou falar de como vocês podem organizar as férias de vocês, como administrar o tempo de vocês nas férias. As crianças estão em casa, né? Como eu disse, para as que não trabalham fora, administrem o seu tempo de trabalho dentro de casa. Tem a hora para começar, tem a hora para terminar, tem a hora para almoçar, sabe? Se arrume, né? Tem gente que trabalha em casa, fica de camisola o dia inteiro, fica de pijama o dia inteiro. Não, acorde, deixa o seu corpo despertar, acorde, toma o seu banho, se arrume e fique pronta. Qualquer emergência, você já está pronta. Você está aproveitando o seu tempo, certo? E nas férias, primeiro traga à luz as suas férias. Como é que eu posso ver isso? Veja um planejamento. Os filhos estão em casa, quantos dias vão ficar em casa, para onde eu posso passear, quanto eu posso investir nesses passeios, posso gastar, não posso gastar, enfim, traga à luz a tudo isso, coloca no papel, né? E faça, segunda-feira a gente pode passear no parque, na terça-feira não, a gente fica em casa à toa, né? Faz guerrinha de bexiga com água. Na quarta-feira a gente faz uma sessão cinema. Na quinta, você entende? Então, assim, traga luz ao seu tempo para você saber o que você tem que fazer com ele. Tem um ditado que fala, aquele que não sabe aonde quer ir, qualquer lugar serve, né? Então, vou trazer isso para o tempo. Aquele que também não sabe o que fazer, o tempo vai escorrer em suas mãos e o dia vai passar e você não fez nada. Você não curtiu a sua vida, você não viveu, você não experimentou a vida naquele dia. E 2 palavrinhas. Procrastinação. Eu me dei mal semana passada por conta da procrastinação e eu faço questão de compartilhar com vocês isso. Eu tinha um exame marcado, né, que eu tenho que fazer um exame médico. E o mais incrível é que num dia antes eu pensei, poxa, eu já vou deixar tudo prontinho, né? A guia médica, a carteirinha, aquelas coisas, já deixar planejadinho, já deixar tudo ali em cima para amanhã cedo, né? O exame já tá tudo certinho. Sabe quando você fala, não, depois eu faço, eu já sei onde está o exame, vai estar dentro da minha bolsa mesmo, então amanhã é só pegar e fazer. Gente, no dia seguinte que eu acordei, que eu fui direto na bolsa, que eu imaginava que estava a guia lá dentro da bolsa, não estava. Era a receita que estava lá dentro da bolsa. E quem disse que eu achava abençoada guia para fazer os meus exames? Conclusão, eu perdi meu exame, eu não fiz. Tudo por uma atitude que eu poderia ter tido, uma ação, né? Então, quando eu falo para vocês que é importante, tem que fazer, larga tudo, faça, vai trazer prazer. Quando eu falei para associar a palavra disciplina com prazer, pense nisso, vai trazer prazer. Porque se eu tivesse feito, né, se eu não tivesse assistido um seriado a mais, vou confessar o meu pecado aqui, né, um episódio a mais, eu teria largado e teria ido lá, separado minhas coisinhas, mas não, aí depois fiquei cansada, dormi, enfim, acordei meio que, não atrasada, acordei, né, antes, só que me atrasou toda porque eu não achava a guia e não pude fazer o meu exame. Então, se eu tivesse, né, feito o que eu falei para vocês e que eu aprendi, né, realmente eu vou tirar da frente. Se eu tivesse feito no outro dia, o prazer seria ter ido, feito meus exames, tudo bonitinho, tal, realizado, estava de boa. Já achei as guias, tá? No outro dia eu fiquei procurando que nem doida.
Mas enfim, gente, era isso que eu queria deixar para vocês. Então, procrastinação é algo assim que não dá para brincar com isso. A Tati está me perguntando aqui, Daíse, para fazer exercícios é importante separar um tempo também? E como? Como eu falei, o ideal é... Tem gente que ama fazer academia à noite, né? Pra gente ter as nossas 8 horas de sono boa, tranquilo, o ideal não é fazer perto da hora de dormir, né? Tem gente que vai tarde da noite pra academia, chega, toma um banho e vai pra cama. Porque a adrenalina tá ali, né? Enfim. O ideal é, próximo de dormir, você fazer uma leitura, escutar uma música, né? Mais calma, fazer uma meditação, devocional. Esse é o ideal. Mas você precisa ter o seu tempo de exercício, ou seja, de manhã, ou se você tem disponibilidade à tarde, ou se você tem à noite, faça à noite, mas não tão próximo do horário de dormir. Mas é muito importante cuidar do corpo, porque ontem teve uma live maravilhosa, né? Que eu esqueci o nome dela, me perdoe, mas enfim, que ela falou sobre isso, né? De cuidar do nosso corpo, sarada de corpo e mente, né? Alguma coisa assim, de alma e corpo, isso, sarada de alma e corpo. E nós precisamos separar esse tempo, isso é administrar o tempo, isso é ser mordomo do tempo, tá? O tempo é algo que, como eu falei, apesar de ser cronos, né, o tempo que a gente tenta ter um domínio sobre ele, mas no fato nós não temos, nós planejamos, nós projetamos, nós sonhamos, mas que realmente, a Nancy, obrigada Tati, mas que realmente quem vai permitir a execução de todas as coisas aí entra o Kairos, o tempo de Deus, né, Deus, mas Ele quer que sejamos sábios, tenhamos sabedoria em administrar o nosso tempo nas pequenas coisas. Tem um versículo que diz que se formos fiéis no pouco, sobre o muito Ele nos colocará. Então, se você não consegue ser fiel, sabe, nas suas horinhas, ali que você investe, se você não tem investido bem as suas horinhas, dificilmente você vai alcançar algo maior. E os nossos sonhos, a última frase que eu quero deixar para você, os nossos sonhos é que determinam o horário que a gente acorda. Isso eu tenho aprendido, já compartilhei em lives anteriores e é um fato. Os nossos sonhos, o seu sonho é que vão determinar, os seus sonhos é que vão determinar a hora que você acorda. Se você não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, é preocupante. É sinal que você não está sabendo muito o que fazer com o seu tempo. É sinal que você não está tendo sonhos e não está se preparando para realizá-los. Então, inclua na sua agenda as ações que farão com que você alcance os seus sonhos. Estou repetindo isso que eu já falei em outra live, tá bom? Muito obrigada, Tati, obrigado vocês que estiveram comigo. Eu espero ter, acrescentado aí, edificado a vida de vocês. Um grande beijo, um feliz 2019, assim, abençoadíssimo por Deus. E lembre-se que Ele nos dá o tempo para nós administrarmos. Ele não vai fazer por nós é que temos que realizar, tá bom? Então é isso, um beijo grande no coração de vocês, obrigada mais uma vez a oportunidade, Tati, Adriana, e 2019 tá aí, que possamos continuar caminhando juntas, tá bom? Um beijo grande.